Bom, então vamos lá, a nossa aula de matemática. Aí na página 30 do livro de vocês, nós vamos relembrar o assunto frações. Lembrando, gente, que frações, né, você dividir o inteiro em partes iguais. E aí temos o lembrete da professora Cecília. Nós vimos que as frações representam parte de um inteiro, não é mesmo? Nós já vimos, né, em outros assuntos, né, no livro anterior, já vimos no nosso caderno, né, sobre a representação fracionária. Nós temos dois termos. Nós temos a parte de cima que se chama numerador e a parte de baixo que se chama denominador. Lembrando que a parte de baixo é a quantidade de partes em que o inteiro foi dividida. A parte de cima, que é o numerador, indica quantas partes foram tomadas, consideradas, certo? Então, nós vimos aí a fração 2/3, que significa que dividimos o quê? O inteiro em 3 partes iguais, que no caso é o denominador, e consideramos 2 delas. Essa fração ela é menor que o inteiro. Gente, nós vamos perceber muito essa questão de maior e menor que o inteiro. Como é que eu sei que ela é menor que o inteiro? Quando ela não ocupa a barrinha inteira, certo? Quando ela não toma a parte inteira. Então, aqui eu tenho só um inteiro. Foi dividido em 3 partes e foi tomada só 2 partes. Quando o numerador for menor que o denominador, essa fração ela é sim menor que o inteiro. Agora, quando o numerador for maior que o denominador, aí nós temos mais que um inteiro. Nós vamos ter mais que uma barrinha. Então, é preciso prestar atenção nisso. Se o numerador for menor, a fração é menor que o inteiro. Mas se o numerador for maior, aí a fração é maior que o inteiro, tá certo? Vamos ver aqui alguns casos. Vamos lá, outras frações que representam o próprio inteiro. 5/5, repare, 5/5. O inteiro foi dividido em 5 partes iguais e foram consideradas 5 partes, certo? 5/5, 5/5. Eu só tenho um inteiro, certo? Entretanto, existe um tipo de fração que representa uma parte maior que o inteiro. Nós temos aqui a fração 8/5. Note, o inteiro foi dividido em 5 partes, mas consideramos as 8 partes. Para considerar 8 partes, vamos precisar de quê? De mais um inteiro. É isso? Então, temos aqui ó, o inteiro dividido em 1, 2, 3, 4, 5. Só que 5 é pouco, eu quero 8 partes. Então, 6, 7, 5 aqui. 6, 7, 8. 8 partes. Então, eu tenho aí 2 inteiros, né? Porque eu tinha o quê? 8 partes. Então, essa fração, ela é maior que o inteiro? Sim. Porque o numerador é maior que o denominador, certo? E tivemos que utilizar aí 2 inteiros para compor essa fração, certo? Então, podemos dizer que 8/5 equivale o quê? A 1 inteiro mais 3/5. Como é que eu sei? Bom, essa notação fracionária vai dar origem aqui ao número misto. Número misto, como assim? Misto não é só em comida? Pão, queijo e fiambre? Um misto? É, mas fração também temos um misto. E o que é número misto? É uma fração, aliás, é uma divisão não exata. Toda divisão com resto, ela é um número misto. Como assim? Quando aquela divisão não termina em 0? Quando ela termina em 0, ela é exata. Quando ela tem resto, ela é não exata. Então, toda fração não exata é um número misto também. Vamos ver. Vamos aqui, ó. Temos um inteiro mais 3/5. Então, aqui, ó. 1 inteiro mais 3/5. Como assim? Você dividiu aqui, ó, 8 dividido por 5, certo? Aí você faz 1 vezes 5, 5 para 8, 3. Aí como foi que ficou agora? Como é que eu transformo isso aqui em número misto? Então, eu tenho o quê, ó? Eu tenho aqui, ó, 1 inteiro, certo? 1 inteiro, mais 3/5. O que sobrou sobre o divisor. 1 inteiro e 3/5. Eu tenho aí o número misto, uma divisão não exata, certo? Então, o quociente torna-se a parte inteira.
O resto torna-se numerador. E o divisor torna-se o denominador. Então, eu tenho 1 inteiro e 3/5. Esse é o número misto. Deu para entender? Muito bem. Vamos lá. Os inteiros nas frações. Numerador maior que denominador, aí tem inteiro. Com certeza. Toda vez que o número de cima, que é o numerador, for maior que o denominador, aí nós temos mais que um inteiro. Vamos ver aqui. 7/3 é 3/3. Vamos ver aí. O inteiro dessa fração vai ser 3/3, certo? Então, você pega o quê? Você divide aqui, ó, 7 por 3. 1 vezes 3 é 3. E 2 vezes 3, 6. Para 7, 1. Pronto. Qual é o número misto aqui, então? Opa, 2, que é o quociente, vai ser a parte inteira. E qual é o número misto, então? 1/3. 2 inteiros e 1/3. Aí, ó, voltando à fração. Você faz sabe como, ó? 2 vezes 3 dá 6. Com mais 1, dá 7. Tá certa a minha continha? Está. Então, número misto, gente, é só você pegar, dividir o numerador pelo denominador e você vai descobrir qual é o número misto. 2 inteiros e 1/3. Voltando à fração, 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. Esse é o número misto, certo? Esse é o número misto, ok? 2 inteiros e 1/3. Aí, na página 32, já vimos que a fração ela pode ser aí maior que o inteiro, menor que o inteiro ou igual a um inteiro ou mais de um inteiro, certo? Aí, nós vamos agora localizar essas frações em uma reta numérica, certo? Nós vimos o início desse assunto lá no livro 1, que eu falei o seguinte, mais na frente nós vamos ver detalhadamente, de fato, né? Nós vamos ver agora como localizar aí uma fração em uma reta numérica. Vocês aí têm uma régua em casa, certo? E a régua, ela é dividida, né? Tem as partes maiores, que são os centímetros, e tem as partes menores, que são os milímetros. Então, de 1 centímetro para outro, nós temos 10 milímetros, certo? E essa nós vamos dividir nossa fração e vamos posicionar na reta numérica. Vamos ver aí, então. Por exemplo, desde o início do nascimento até a vida adulta, nós passamos por muitas mudanças no corpo e na mente, né? Nós vimos aí em português, né, as mudanças, né, que vocês, como pré-adolescentes, já estão passando. Tanto mudanças essas psicológicas na mente, como mudanças físicas, né, que é no corpo. Então, se considerarmos, por exemplo, uma pessoa de 24 anos, ela vai passar o quê? Praticamente 2/5 da vida como criança. 2/5 da vida como criança. A outra metade da vida, que é 1/2, aliás, 1/12, como adulto. É lógico que isso varia de pessoa para pessoa, já que a puberdade pode vir antes ou depois para alguns. Lembra que eu falei para você em português que as mudanças não é igual, não começam na mesma idade? Por exemplo, para as meninas começa mais cedo que os meninos. E as meninas ainda varia, né? Tem meninas que começam com 10, tem meninas que começam com 11, com 12, né? A idade vai variar de pessoa para pessoa. Lembrando que ninguém se sinta estranho devido a ver pessoas da mesma idade mudando antes de você, tá certo? Não se sinta estranho, porque varia de uma pessoa para outra. Então, nós temos aqui, ó, 24 anos, 2/5 como criança e 1/12, né, como adolescente e adulto. Então, metade da vida como adolescente e 1/12 como adulto, certo? Então, vamos ver aí. Será que essa pessoa passou mais tempo como criança ou como adolescente? O que seria maior aqui? 2/5 ou 1/12? O que seria maior? Se você for olhar os números, os números 2/5 e 1/12, você não vai encontrar. Primeiro, você tem que analisar qual é a fração maior e qual é a fração menor. Não é em números, certo? É em divisão em partes.
Uma maneira de tentar comparar esses tempos é usando o quê? A reta numérica. Vamos ver aqui na reta. Vamos lá. Observe como posicionar a reta 2/5 em uma reta numérica. Vamos considerar o quê? 24 anos como inteiro, certo? Para representar toda a vida. Então, pegamos aqui 24 anos e dividimos em 5 partes iguais. Então, aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 5 partes, certo? Então, 2/5 como criança. Então, temos aqui, ó, a fração 2/5 como criança, certo? Agora, a fração 1/2 vai ser colocada na metade da reta numérica. Porque 1/2, 1/12, 12 na metade de 24. Então, tá aqui, ó, a fração 1/2. Pronto. Então, eu tenho aqui 2/5 e 1/2, certo? 1/2 bem no meio, tá? Agora, se fizermos o uso de fração equivalente, lembrando que frações equivalentes são frações, né, que têm o mesmo tamanho aí, sendo em números maiores ou menores, certo? Podemos realizar uma comparação ainda mais precisa. Vamos ver aqui, ó. 2/5, aqui, ó, 2/5, certo? 2/5, ela é igual a 4 décimos. Vamos ver se é, ó. Você tem aqui a fração 2/5, dizendo que ela é igual a 4 décimos. Vamos ver se é, ó, 2/5 em linha reta, quase reta, né, gente? Aqui, ó, a 4 décimos. Não é igual? É. E 1/2 igual a 5 décimos. Temos aqui, ó, 1/2, certo? Igual a 5 décimos. Eu lhe pergunto, então, quem é maior? 2/5 ou 1/2, que é 12 anos? E que é igual a 5 décimos? Quem é maior? Né? Então, nós vimos aí, então, certo? Que 1/2 vai ser maior aí que 2/5, né, gente? Então, como sabemos que 2/5, 2 é menos da metade que 5, porque metade de 5 é 2,5, tá? E que 1 é exatamente a metade de 2, aqui, tá certo? 1/2, 2. Podemos concluir, então, que 2/5 é menor, sim, que metade, sem posicionar na reta numérica. Sem nem posicionar, nós podemos ver, ó, que 2/5 é menor que 1,5, certo? E aqui nós temos, ó, 4 décimos menor que 5 décimos e 2/5 é menor que 1/2, certo? Então, em 24 anos, a pessoa vai ter passado mais tempo na adolescência que na infância. Então, a idade adolescente é mais tempo do que a infância, que no caso, vocês agora, com 10 anos, vocês entram na fase da pré-adolescência, onde começa aí as mudanças. Aí ela dá agora mais um exemplo, certo? Da fração 27/7, ou 27 sétimos. Ora, se o numerador é maior que o denominador, temos mais que o inteiro, certo? Vamos transformar em número misto, certo? Então, você divide aí 27 por 7, ó. Você fazendo aqui, ó, 27 por 7. Vamos fazer a divisãozinha aqui, certo? Uma vez, aliás, por 7. Uma vez 7 é 7, né? 2 vezes 7, 14. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 7, 28. Passa, né, gente? Então, vamos botar aqui o 3. 3 vezes 7 é 21. Para 27, 6. Então, nós temos aqui, ó, 3 inteiros e 6 sétimos. 3 inteiros e 6 sétimos. Esse é o número misto, ok? Agora, já que determinamos o número misto, vamos ver entre que número inteiro a fração está compreendida. Bom, se eu tenho aqui 3 inteiros e 6 sétimos, então ela é maior que 3, só que ela é maior que 4 inteiros. Mas assim, bom, você pode desenhar aí, por exemplo, em barrinhas, certo? Você pode desenhar barrinhas de 7 e vai pintar aí 27 quadradinhos, certo? Você pode desenhar aí 4 barrinhas
dividido em 7 partes. Deixa eu tentar aqui desenhar, tá? Muito reto o meu desenho. Certíssimo, tá? E aí, você desenha em 7 partes. Um, dois, três, 4. Deixa eu apagar aqui. Vamos continuar nosso belíssimo desenho. Pronto. Agora, vamos continuar nosso desenho. Muito certo aqui. Coordenação impecável, para não dizer o contrário, né, gente? Então, 1, 2, 3, 4. 5. 6. E a outra parte, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos riscar aqui e vamos apagar esse restante. E aqui você iria pintar, certo? 27. Aí você pintaria a primeira carreirinha, 7, com mais 7, 14, com mais 7, 21. E iria pintar aqui até completar o 27. Ok? Em seguida, vamos dividir a unidade da reta numérica entre 3 e 4. Ora, se ela é maior que 3 e menor que 4 inteiros, como você pode ver no desenho, quando você coloriu, você tinha o quê? 4 inteiros, certo? De 7 barrinhas. Você iria pintar o quê? 27 e iria sobrar quanto? 6, certo? Então, dividido aqui em partes iguais, né? Partes congruentes, nós temos aqui 3 inteiro, até chegar ao 4, o próximo inteiro, dividido aqui em 7 partes, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos posicionar a fração 6 sétimos entre 3 e 4, certo? Não foram aqui 3 inteiros e 6 sétimos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a fração 3 inteiros e 6 sétimos vai estar aqui, ó, no pontinho 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Então, 6 sétimos, certo? Posicionou aqui a fração. Agora é a sua vez. Posiciona a fração 28 quintos na reta numérica, seguindo as instruções anteriores e complete as lacunas. A fração 28 quintos, escrita em forma de número misto, como é que eu faço? Você vai dividir 28 por 5 e vai colocar aqui, certo? A fração 28 quintos está entre que números inteiros? Bom, você vê aqui que a fração 28 quintos, certo? Ela é maior, é menor que 5 inteiros, ela vai estar entre que números? 3. Devemos dividir a unidade da reta numérica entre quanto? Bom, se o inteiro aqui é de 5, então você vai dividir, então, aqui de 5 em 5, né, gente? Número 4. A fração 28 quintos, na reta numérica, ela vai ficar onde? Então, você vai enumerar aqui a fração. Já que era o 5, então você coloca aqui o 5, certo? E aí, você vai posicionar a fração 28 quintos aqui na reta numérica, ok? Vamos tentar fazer?